Este é o Oriente Médio, especificamente a Síria. E para ajudar você a entender os diferentes grupos, temos esse mapa mostrando 4 principais facções lutando entre si. As forças do governo sírio, as forças democráticas sírias lideradas pelos curdos, o Hayat Tahrir al-Sham e as forças rebeldes sírias alinhadas com a Turquia. Em 30 de novembro de 2024, forças de oposição capturaram mais território, expulsaram as forças do governo de vilarejos no leste de Idlib e começaram a avançar em direção à rodovia M5, uma estrada estratégica que leva ao sul até a capital Damasco, aproximadamente 300 quilômetros de distância. Como todos sabemos, não é segredo que as forças do governo sírio dependem de equipamentos militares russos, desde tanques até projéteis de artilharia, sem mencionar a força aérea que utiliza caças MiG-29 e helicópteros. Enquanto isso, os rebeldes utilizam principalmente caminhonetes adaptadas e mísseis lançados por tubos ou mísseis TAU para lutar contra tanques. Mais detalhes estão no vídeo a seguir. Para fornecer uma imagem mais clara do conflito complexo e fragmentado da Síria, é crucial entender o controle territorial entre os principais jogadores em campo. 4 facções principais dominam diferentes áreas do país, cada uma apoiada por potências externas e ideologias variadas. As forças do governo sírio, marcadas em vermelho em muitos mapas de conflito, representam o principal aparato militar do regime de Bashar al-Assad. Essas forças são apoiadas pelas Forças de Defesa Nacional, um grupo paramilitar pró-governo. O regime de Assad também se beneficia de um apoio significativo da Rússia, Irã e Hezbollah, cujos esforços combinados têm fortalecido e sustentado seu controle sobre grandes áreas do território, particularmente no centro e oeste da Síria. As forças democráticas sírias, representadas em amarelo, consistem em grande parte de combatentes curdos. Esse grupo, apoiado pelos Estados Unidos, controla grande parte do leste da Síria, incluindo áreas ricas em reservas de petróleo. As Forças Democráticas Sírias, ou FDS, desempenharam um papel crítico na luta contra o Estado Islâmico e continuam a administrar regiões sob seu controle com o apoio de aliados internacionais. O HTS e outras facções rebeldes aliadas, mostradas em verde, operam principalmente no noroeste. O HTS, uma evolução da Frente al-Nusra, anteriormente alinhada à Al-Qaeda, até romper laços em 2016, permanece uma força dominante nessa região apesar de divisões internas. O HTS mantém influência significativa sobre os territórios que controla. No norte, forças rebeldes apoiadas pela Turquia, incluindo o Exército Nacional Sírio, mantêm terreno ao longo da fronteira turca. A Turquia apoiou esses grupos como parte de sua estratégia mais ampla para conter a influência curda e estabelecer uma zona de amortecimento. Essas áreas, frequentemente marcadas em diferentes tons de verde, refletem o envolvimento ativo da Turquia no conflito sírio. Enquanto isso, territórios isolados dominados pelo Estado Islâmico, Daesh, ainda persistem em algumas regiões desérticas. Um lembrete claro de que a ameaça do grupo ainda não foi completamente erradicada. Finalmente, no sul, grupos rebeldes adicionais mantêm presença e as colinas de Golã adicionam mais uma camada de complexidade. Israel reivindica soberania sobre esse território, citando sua captura durante a Guerra dos 6 Dias, em 1967, enquanto as nações árabes e a comunidade internacional geralmente o consideram território ocupado. Compreender essas dinâmicas é essencial para captar as complexidades da Guerra Civil Síria. Se você tiver alguma opinião ou perguntas adicionais sobre a situação, fique à vontade para compartilhá-las na seção de comentários abaixo. Em 27 de novembro, grupos armados de oposição síria lançaram uma ofensiva súbita e audaciosa que surpreendeu muitos. Essa operação foi liderada pelo Hayat Tahrir al-Sham, comumente abreviado como HTS, conhecido por suas capacidades estratégicas. O HTS e suas forças rebeldes aliadas no noroeste da Síria avançaram rapidamente pela zona rural ocidental de Alepo. Seu progresso rápido destacou a intensidade e a eficácia de sua ofensiva, superando a resistência com notável facilidade. O ímpeto do ataque não diminuiu em Alepo.
Em vez disso, as forças rebeldes avançaram mais ao sul e sudoeste, estendendo sua campanha para novos territórios. Essa ofensiva contínua trouxe ganhos significativos, incluindo o controle de áreas na província de Hama. Para simplificar essa guerra civil complicada, vamos traçar uma linha e dividir os lados. De um lado, Irã, Rússia e Hezbollah apoiam o regime de Bashar al-Assad. Do outro lado, o governo dos Estados Unidos apoia os curdos. Logo abaixo temos outro grupo, Turquia, Arábia Saudita e Catar, que apoiam os grupos rebeldes. Então, há o Estado Islâmico, contra quem todos parecem lutar. Contudo, a Turquia também está lutando contra os curdos, o que cria um cenário muito confuso. Vamos analisar o equipamento militar do exército sírio versus os rebeldes. As forças sírias dependem fortemente de uma combinação de tanques, veículos blindados, artilharia e poder aéreo para manter a dominância no campo de batalha. O exército sírio emprega tanques T-72 e T-90, que oferecem sistemas avançados de mira e armadura protetora. Paralelamente, modelos mais antigos como os T-55 e T-62 continuam sendo utilizados particularmente em operações secundárias. Veículos de combate de infantaria como o BMP-1 e BMP-2 são fundamentais para unidades mecanizadas, proporcionando mobilidade e poder de fogo. Veículos blindados de transporte de tropas, incluindo o BTR-60 e o BTR-80, garantem um deslocamento de soldados e suporte logístico em terrenos acidentados da Síria. A artilharia é um componente-chave da estratégia militar síria, com o uso generalizado de obuses como o D-30 e sistemas autopropulsados, como o 2S-1 G2DK. Esses sistemas são complementados por foguetes de artilharia poderosos, incluindo o BM-21 Grad e o BM-30 Smerch, capazes de entregar salvas devastadoras em grandes áreas. O suporte russo aumentou ainda mais essas capacidades com munições de precisão avançadas e sistemas de guerra eletrônica. Na aviação, a Força Aérea Síria, apoiada por pilotos e aeronaves russas, utiliza uma variedade de jatos e helicópteros. Caças MiG-29 e aeronaves de ataque Su-22 são frequentemente usadas em bombardeios, enquanto bombardeiros Su-24 realizam ataques precisos contra posições rebeldes fortificadas. Helicópteros de ataque como o Mi-24 e o Mi-28 Havoc fornecem suporte aéreo próximo às tropas terrestres, utilizando seu poder de fogo para suprimir os avanços rebeldes. Em contraste, o Exército Sírio Livre, ESL, e suas facções rebeldes afiliadas operam com um arsenal limitado e variado, composto em grande parte por equipamentos capturados ou fornecidos por apoiadores externos. Esses grupos dependem de equipamentos soviéticos antigos, armas contrabandeadas e sistemas improvisados para desafiar as forças do regime, mas bem equipadas. Seus tanques consistem principalmente em modelos T-55 e T-62 capturados, que carecem das capacidades avançadas de mira e blindagem dos T-72 e T-90 do regime. Os grupos rebeldes fazem amplo uso de técnicos, caminhonetes adaptadas com metralhadoras pesadas ou canhões sem recuo. Esses veículos altamente móveis e de baixo custo são um marco da guerra de guerrilha na região. Capacidades antitanques são fornecidas por armas como o RPG e sistemas de mísseis guiados como o TAU, fornecido pelos Estados Unidos. O TAU é um sistema antitanque guiado de segunda geração usado por mais de 40 países. A artilharia dos grupos rebeldes é limitada, mas inclui obuses capturados e lançadores de foguetes improvisados. Morteiros e sistemas de foguetes menores fornecem suporte de fogo indireto, embora o alcance e a precisão não correspondam à artilharia pesada do exército sírio. O suporte aéreo continua sendo a maior fraqueza dos rebeldes, pois eles não possuem aeronaves próprias para enfrentar os bombardeios aéreos do regime e da Rússia. Eles dependem de sistemas portáteis de defesa aérea, MANDAPs, que tiveram algum sucesso em derrubar helicópteros e jatos.
No entanto, esses sistemas são limitados em número e capacidade, deixando os rebeldes vulneráveis a bombardeios aéreos sustentados. As táticas de guerrilha e o apoio externo, principalmente da Turquia e de aliados ocidentais, permitiram que eles desafiassem a superioridade do regime. As facções apoiadas pela Turquia entre os rebeldes receberam equipamentos mais modernos, como veículos blindados Kirp e drones avançados Bayraktar TB2, usados com eficácia contra alvos sírios e russos. Essa assimetria em poder de fogo ilustra claramente o profundo desequilíbrio no conflito sírio. Como um canal de engenharia, também revelamos os segredos por trás desse bombardeiro Stout. Então, confira isso e inscreva-se para não perder nada. Obrigado!